Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês só me confirmam se estão vendo minha tela, por favor. É só dar um joinha para quem está no mudo. Estão vendo a tela? Estamos sim. Obrigada. Então, gente, hoje é um dia muito especial. Namastê, né? Primeiro, porque a gente está comemorando duas coisas e depois mais uma. A primavera começou. E hoje, pela primeira vez, o Ayurveda tem um dia internacional. Eu vou explicar direitinho que é hoje mesmo, 23 de setembro, tá? E essa semana também a gente está comemorando Navaratri, que são as deusas, e a gente está trabalhando durante 9 noites o nosso feminino, que não está só nas mulheres, está nos homens também, tá? Então, o nosso workshop hoje é de Nacharya e a sabedoria dos olhos. Hoje eu quero mostrar para vocês que óleo é vida. Vocês vão ver, tá? Então, a gente sempre começa fazendo uma respiração e trazendo presença, tá? Eu vou pedir para vocês podem estar sentados na cadeira ou no chão, abrir bem o peito, manter sua coluna retinha, relaxa suas mãos nos joelhos ou nas pernas. Fecha seus olhos e a gente vai só respirar. A gente vai inspirar, o ar vai entrando e a gente vai contando quatro. A gente inspira pelo nariz, expandindo o abdômen. E a gente vai expirar, o ar vai sair também pelo nariz. E a gente vai recolher o abdômen, vai puxar a barriga. A gente tem que imaginar que tem um balãozinho nessa barriga. O ar entra, expande, o ar sai, puxa. Então, continua. Inspira quatro, expira quatro. Continua. Isso. Assim a gente vai acalmando o nosso coração, a nossa mente. Quando a gente vai aprender algo novo, a gente fica um pouquinho mais agitado, agitada. Então, só vai trazendo presença. Continua de olhos fechados. E aqui agora a gente vai fazer um sankalpa. Sankalpa é uma intenção. Então, por que você veio para a aula hoje? O que você está buscando? Esse é seu sankalpa. Isso. Agora a gente vai esfregar as duas palmas das mãos. Aqui a gente ativa os nossos chakras, nossos centros de energia. E agora a gente pode ir abrindo os olhos lentamente. Estamos prontos. Então você vê que só de 2 minutinhos a gente consegue sentir melhor, consegue estar presente através da respiração. Então, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Kelma, meu nome espiritual é Nidambani. Eu sou instrutora de yoga, terapeuta holística, terapeuta ayurvédica. Sou astróloga, escritora e sou guia na Índia. E tem pouco tempo agora que a gente está com a plataforma na Hotmart, que tem aulas de yoga, ayurveda e astrologia como estilo de vida. Então, toda terça-feira, às 19 horas, tem aula de yoga. Hoje não está tendo porque é um dia especial. Quarta-feira, a gente tem workshop às 19h30 de um desses assuntos. A gente amanhã vai ter sobre o Navaratri.
Semana passada a gente estava estudando Bhagavad Gita. E sexta-feira, ao meio-dia, a gente tem Satsanga, que é uma terapia em grupo. Então, eu trago um livro, a gente está estudando comunicação não violenta, ou eu trago alguma coisa para refletir, e nessa próxima sexta a gente vai trabalhar música terapia. Então, gente, quem sabe, quem conhece a cultura hindu, indiana, sabe que tudo tem a ver com os deuses, né? E na tradição védica, o dia do yoga era no dia de Davantari, que Davantari é o deus do yoga, tá? Então, dizem os textos antigos, e quando eu falo antigos é de 5.000 anos, que durante o grande Samudra Matan, eu vou deixar depois para vocês, quem gosta de mitologia, para ler esse Samudra, tá? Que é a agitação do oceano cósmico, ele emergiu trazendo em suas mãos o néctar da imortalidade, que é a Amrita, e o conhecimento da Ayurveda, e o sistema de cura mais antigo do mundo. Falam de que o Ayurveda, não pelos livros, né, mas tem mais de 7, 10 mil anos. Sua presença representa saúde, equilíbrio, longevidade e bem-estar. Lembrando que a verdadeira medicina tem que unir o corpo, mente e espírito. Então, aqui eu deixei como dever de casa, homework, que tem essa mitologia. Quem gostar, quiser aprofundar, depois eu vou deixar disponível em PDF esse material, tá? Então, a gente comemorava o dia do Ayurveda no dia desse deus. Só que na Índia, o calendário é lunar. Os Vedas olham tudo pela lua. E aí, cada ano dava num dia. O governo da Índia, esse ano, decidiu, como o Ayurveda tem crescido no mundo inteiro, de que precisava de uma data correta para ter eventos na Índia e no mundo inteiro e que todo mundo soubesse uma data certa, para não ficar complicado, porque poderia sair alguma data de setembro até outubro. Então, a partir desse ano, 23 de setembro, é o Dia Internacional do Ayurveda. E não desmerecendo mais o Deus do Ayurveda, a gente vai honrar eles. Então, no hinduísmo, a gente tem muitos mantras, que não quer dizer que é religião, mas é espiritualidade. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e só escutar o mantra dele, tá? ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धनवन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Isso. Então, aqui está em sânscrito. E aí, o que quer dizer? Saudações ao Senhor Davantari, que segura o pote de néctar, destruidor de todas as doenças, protetor dos três mundos. Eu me presto diante de ti. Então, quando a gente fala Namaha, Namastê, eu me presto diante de ti. Então, aqui eu já contei que antes, né, o Ayurveda era comemorado no dia de Davantari. E eu não sei se vocês viram lá no grupo, mas eu passei bastante teoria e hoje aqui agora eu não quero ficar muito em teoria. Lá tem tudo, tudo que está no slide aqui, depois esse material vai estar lá, porque eu quero trazer para vocês uma aula mais prática, tá? Então, só começando aqui, o que que é Ayurveda? É o conhecimento da vida, como eu já falei, tem mais de 5.000 anos. É a ciência da vida, o conhecimento da vida. E ele tem pilares principais, que é alimentação e digestão. Para o Ayurveda, você não é o que você come, você é o que você digere e consegue metabolizar. E aí no Ayurveda é muito importante a gente ter uma rotina de saúde, que é o que a gente chama de dinacharya, e é o que vocês vão aprender um pouquinho hoje, tá? Que são hábitos saudáveis para fortalecer a vitalidade. E tem o equilíbrio dos doshas,
que é Vata, Pitta e Kapha, os três princípios biológicos que regem nosso corpo. Eu mandei um formulário, não sei se vocês preencheram, para saber qual é o dosha de cada um, mas eu ainda vou entrar um pouquinho, tá? E aí, os tratamentos na Ayurveda são feitos de quê? Ervas, chás, óleos, massagem, terapia natural, tá? E é muito importante para a gente também ter conexão com a natureza, com os ciclos. E agora, por que que a gente está aqui? Porque a gente entrou na primavera. Então, o nosso corpo muda de acordo com a estação também. Então, aqui a gente tem os doshas. Todo mundo tem esses três doshas na sua constituição, tá? Mas um é um pouquinho mais do que o outro menos. Aí o seu dosha vai ser lá naquele formulário que eu passei para vocês, esse aqui. Vocês receberam? Me dá um joinha se receberam. Tem como isso. Então, no Ayurveda, os doshas são os princípios biológicos e energéticos que regem o corpo e a mente. Eles são formados a partir da combinação dos cinco elementos da natureza, que é o éter. Débora não recebeu? Pode me falar, Débora? Não, não recebi. Ele foi no grupo? Eu coloquei lá no grupo. Mas depois você faz, Qual do. então. No grupo do Ayurveda, Ah, então tá. tá? Mas eu mando lá de novo. Às vezes você entrou um pouquinho depois, tá? Tá bom. Tá? Então, eles são formados a partir da combinação dos cinco elementos da natureza, que é o éter, água, fogo e terra. E explica nossas características físicas, emocionais e tendências de saúde, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, Vata, o que que é? É movimento, leveza, criatividade e mudança. Quando equilibrado, traz entusiasmo, flexibilidade, imaginação. Em desequilíbrio, gera ansiedade, insônia, secura, instabilidade. O Pita, que é fogo e água, é transformação, calor, digestão, clareza mental. Quando equilibrado, promove inteligência, liderança, disciplina. Em desequilíbrio, causa irritação, inflamações, impaciência. Kapha é água mais terra, e é estrutura, estabilidade, nutrição e calma. Quando equilibrado, transmite serenidade, resistência e afeto. Em desequilíbrio, leva o apego, letargia e acúmulo de peso. E aqui tem um material que vocês podem ver depois, que está bem mais detalhado, falando dos doshas, né? Porque a gente tem fases dos doshas também, de acordo com a nossa idade. A gente nasce mais cafinha e depois a gente vira pita, que a gente vai trabalhar, e na nossa velhice a gente está mais vata. Tem os horários do dia também, que é cafa, por exemplo, de 6 a 10 da manhã e da noite é cafa. Pita é de 10 às 2 horas da manhã e da noite. Vata de 2 às 6 da manhã e da noite. Quando a gente entende isso daqui também, a gente sabe que atividades a gente pode fazer durante esses horários e o que a gente pode comer para não desequilibrar os nossos doshas. Então, esse foi o teste que eu mandei. Quando a gente consulta com um terapeuta ayurvédico lá na Índia, ou aqui no Brasil já tem bastante terapeutas também, eles conseguem ver o dosha pelo pulso, tá? Eu não consigo ver, mas eu consigo muito conhecendo a pessoa e fazendo perguntas. Uma outra alternativa é fazer o teste e depois a gente vai acertando na consulta e aí chega no seu dosha. Então a gente tem os três doshas. Geralmente a gente vai ter um com a maior pontuação, o segundo com menos e o terceiro com menos ainda. Então nosso dosha começa com o que tem mais pontuação e depois o segundo com mais. Por exemplo, eu tenho mais pita e depois eu tenho kapha. O meu dosha é pita kapha.
E aí vocês vão conseguir a chegar nisso através desse teste. Roberto conseguiu fazer o teste? Não, Kelma, e eu acho que eu devo ter entrado no grupo depois, que eu também não recebi, não. Tá tranquilo. Vou mandar para vocês novamente, depois vocês olham lá. Isso ajuda bastante. Mas vocês vão ver que o importante não é só o nosso dosha, mas o que está em desequilíbrio, tá? Tá aqui, ó. Já falei que era depois, mas já é aqui, ó. O seu dosha não é o mais importante, e sim os desequilíbrios. Porque todo mundo, quando ouve falar de Ayurveda, fica, eu quero saber meu dosha, quero saber. É importante porque você se conhece, e aquele seu dosha, por exemplo, eu falei que o meu é Pitta Kapha, eu tenho uma tendência a me desequilibrar como Pitta Kapha, tá? Então, eu tenho uma tendência a ser uma pessoa mais nervosa, porque Pitta é fogo. Hoje eu sou professora de yoga, sou zen, mas já fui bem nervosa. E aí a gente vai se equilibrando, tá? E aí, o mais importante, então, é você saber o que que você está desequilibrado. E esse desequilíbrio pode ser os três doshas. Eu tenho a minha constituição Pitta, Kapha e posso estar desequilibrada no Vata. Entendeu? Posso estar desequilibrado no pita. Então, para a gente entender isso, é autoobservação e autoconhecimento, que é o que a gente aprende no Ayurveda e no Yoga. Então, ó, a vida é um desequilíbrio constante. Não existe saúde perfeita. Por isso, trabalhamos as rotinas, que a gente chama de dinacharya, que significa rotinas diárias. Então, dosha, na verdade, significa é aquilo que gera desequilíbrio. Então, a gente tem Pitta, Vata, Kapha. E a gente tem os doshas da mente também, que é Rajas, Tamas e Sattvas, que a gente chama de gunas. E aí, o que que acontece? A gente tem os três. O primeiro é Sattva, que é clareza, equilíbrio e pureza. É onde a gente deveria estar. E que no Bhakti Yoga a gente chama de bondade. O segundo é o Rajas, é movimento, paixão, agitação. No Bhakti Yoga a gente chama de paixão. Ele é bom, mas em excesso pode trazer problemas. Pode levar a pessoa à ansiedade, apego e instabilidade. E o terceiro é o tamas, que é inércia, escuridão e estagnação. No Bhakti Yoga a gente chama de ignorância. Isso então é como a gente é os nossos sentimentos, a nossa emoção, como a gente está vibrando, tá? Como está a nossa mente também. Então, o tamas em desequilíbrio deixa a gente preguiçoso, com confusão mental, resistente à mudança. Então, tudo que a gente tem que fazer com yoga e ayurveda é para trazer a gente para o sattva, para a bondade. Clareza, equilíbrio e pureza. Mas lembra que a gente está sempre desequilibrado. Então a gente tem que ter práticas no nosso dia para ir equilibrando. E para a gente sentir que a gente está desequilibrado, a gente tem que ter muito autoobservação e autoconhecimento. Porque se a gente não olha para a gente, não dá para fazer nada pelo yoga nem pelo Ayurveda, tá? Então, a prática de yoga, meditação, uma alimentação sática e estilo de vida consciente busca aumentar sattva na mente, equilibrando rajas e tamas. A gente precisa de rajas e tamas. Mesmo quando ele está desequilibrado, ele atrapalha a gente, mas a gente precisa. Por exemplo, a gente precisa de paixão para sair da cama e ir trabalhar, não é? Senão a gente fica na cama, a gente não quer fazer nada. E aí, ontem começou a primavera, né? E eu vou falar da primavera em geral, mas tem alguns lugares no Brasil que é um pouquinho diferente, tá? Então, como que o Ayurveda vê a primavera? E as estações. No Ayurveda, cada estação do ano traz mudanças no ambiente, no clima e também no nosso corpo e mente. Essa transição pede ajustes no estilo de vida, na alimentação e nas práticas diárias para manter o equilíbrio dos doshas, tá? E como que é a primavera no Brasil? É marcado por dias mais quentes e úmidos, florescimento e expansão da natureza. Então, lembrando assim que cada parte do mundo e até no Brasil, isso pode ser um pouquinho diferente. Agora também o mundo está muito doido, né? As estações estão tão esquisitas também, né?
Então, no corpo a gente sente mais vitalidade, mas também a gente pode ter excesso de cafa, muco, retenção de líquido, lentidão, acumulado no inverno. Por quê? No inverno a gente come um pouquinho mais. Como a gente está com acne forte, fogo digestivo, né? Então a gente come comidas mais gordurosas, come um pouquinho mais e às vezes a gente passa da conta. E quando a gente passa da conta, gera ama. A gente chama isso de ama no Ayurveda, tá? É, E aí, onde que eu parei aqui? Tá. No corpo sentimos mais vitalidade, mas também podemos ter excesso de cafa, que é o muco, retenção de líquido, lentidão, acumulado no inverno, junto com a tendência ao aumento de pita, que tá agora tá começando a ficar calor. E aí, quando tá quente, a gente não fica mais irritado? Conforme a temperatura sobe. Se alguém tiver alguma dúvida, eu paro se estiver indo muito rápido também, tá? Deixa eu... E aí, na primavera, a gente tem alguns detox que a gente pode fazer, tá? Que são alguns chás digestivos que a gente pode tomar. A gente deve ter uma alimentação mais fresca e leve, verduras, frutas da estação, grãos, para trazer o equilíbrio desse CAFA. E aí a gente precisa de movimento para queimar essa ama também, né? Então, práticas de yoga mais dinâmicas, tipo a saudação ao sol, Surya Namaskar, que deixa a gente bem queimado, caminhadas ao ar livre, alongamento, ajuda a liberar essa energia que está estagnada, tá? E a rotina diária, que é o que vocês vão aprender hoje de Natcharya, né? Que é acordar mais cedo, usar um raspador de língua, fazer massagem com óleos, tá? E a gente também precisa cuidar da mente. E a gente faz isso com os pranayamas, que são as respirações. O que a gente fez no começo da aula hoje é um pranayama, a gente começou respirando. E meditação também favorece a clareza e o entusiasmo. Então, no Ayurveda, a primavera é o tempo de florescer junto com a natureza, soltando o que não serve mais, que são as toxinas físicas e emocionais, e abrindo espaço para o novo. Então, aqui só um resumo do que a gente deve fazer na primavera, que é o elemento terra e água. Lembra quando eu falei dos elementos terra e água é Kapha? Então, uma alimentação seca e levemente picante, sabores picantes, adstringentes e amargo. Chás que a gente pode trazer: gengibre em pó, cardamomo, canela, cravo, erva doce, capim-limão, cavalinha, hibisco, dente de leão. E temperos: coentro, açafrão, cominho, erva doce, feno grego, canela, cravo, pimenta, gengibre em pó, tomilho e manjericão. Para nós brasileiros, entrar na Ayurveda é descobrir sabores, porque tudo que a gente cozinha, a gente coloca sal, cebola e alho. E aí, esses temperos é saúde pra gente. Em vez da gente ficar tomando cápsulas de açafrão, de cúrcuma, a gente deve trazer isso para nossa alimentação. Porque quando tá lá no fogo, ativa as propriedades daquela erva 100 vezes mais, tá? E tem óleos essenciais que a gente pode usar também: canela, ylang-ylang, hortelã-pimenta. E dicas importantes é limpeza corporal pela manhã, evitar leite e derivados. Não é que a gente já está cheio de muco? Se a gente for tomar mais leite, comer queijo, eu sei que a gente é mineiro aqui, gosta de um pão de queijo, tem que tomar um cafezinho com leite, mas a gente tem que evitar. E caprichar nas atividades aeróbicas, tá? E tem procedimentos de desintoxicação também, que são jejuns, panchakarma, que aí precisa de uma orientação de um terapeuta. E aí entrando, a gente começando a falar um pouquinho do Dinacharya, então assim, a gente tem que se conectar aos ciclos da natureza. Então, como eu falei, durante o dia tem a variação de Vata, Pitta e Kapha, e vocês têm que entender o que está acontecendo para saber o que que eu posso comer, o que que eu posso fazer para não desequilibrar.
tem as estações do ano, então, e tem a nossa idade também, que fase da vida que a gente tá? Uma coisa muito importante no Ayurveda é a limpeza da língua e a hidratação matinal e tomar água morna. Aqui pode ser com limão ou só água morna. Tem a água do copo de cobre também, não sei se já ouviram falar? A gente vai deitar, deixa o copo cheio de água e aí toma de manhã, depois de raspar a língua. Alguém aqui já tem o hábito, já conhece o raspador de língua? Conheço, mas não tinha o hábito de usar, não. Mas você tem aquele de plástico. Não, ele fala que é de aço inox, mas ele é Aham. meio. Ele tem uma tonalidade diferente, não é aquele aço inox que a gente conhece, não. É difícil achar puro, né? Débora já conhecia? Eu conheço, mas eu não tenho, não uso esse. Eu escovo a língua com a escova mesmo de dente. Na verdade, passar a escova na língua só piora, porque você vai espalhar a toxina. É, Então, isso aqui é um raspador de cobre, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Então, depois eu vou explicar direitinho na parte da sequência do Dinacharya, mas os melhores é ou de cobre ou aço inox. Mas como o Roberto falou, é difícil achar hoje no mercado 100%, né? O de plástico não é muito legal, porque vai trazer plástico para nossa língua também, tá? E aí ele vem nesse formato porque ele dá um encaixe certinho. E na hora que você vai puxando, gente, a primeira vez que eu raspei a língua, eu falei, como que eu passei tantos anos da minha vida com isso na minha língua? Porque a gente acha que tá limpo. Por mais que você olhe e você vê que sua língua tá vermelhinha, na hora que você puxa, sai. Porque o que que acontece? O que o seu corpo não conseguiu digerir na noite, meio que ele joga para sua língua. E aí gera bactérias, gera muitos problemas. Eu já tive pacientes, por exemplo, que só de raspar a língua, o intestino começou a funcionar bem. Tinha o intestino preso, ia no banheiro assim de 3 em 3 dias. Então, só de tirar essa toxina da língua, começou a funcionar bem. Então, a gente tem que acordar e tem que raspar a língua antes de beber água, antes de fazer qualquer coisa, porque senão vai tudo para dentro novamente, tá? E aí, como que a gente pode fazer? Tem então, a gente pode tomar a água, sempre água morna. No Ayurveda a gente nunca toma água gelada. Eu sei que é um desafio que quando tá mais quente a gente quer água gelada, mas a água gelada acaba com o nosso Agni, o nosso fogo interno, para conseguir digerir as coisas. E quando eu falo digerir, não é só comida, são as emoções e a vida, né? Então a gente tem que manter esse fogo interno nosso. Então, a pessoa que está com desequilíbrio de cafa, por exemplo, pode tomar uma água com vinagre de maçã. Vou fazer uma propaganda aqui. Minha mãe é produtora de um vinagre de maçã super natural, tem quase 30 anos que ela produz o vinagre de maçã artesana. Então, o desequilíbrio de cafa, você pode tomar água com vinagre. O pessoal mais pita tem que tomar cuidado, porque pode ter mais azia, mais queimação. Então, toma a água mais morninha, tá? Tá tranquilo, gente? Ô, Kelma, só Oi. define essa questão de água morna. É água ambiente, temperatura ambiente, ou você aquece a água? Geralmente teria que ser quase tipo um chazinho, mas se for uma água, se você tem do filtro, pode ser também. O filtro de barro, dependendo, ele fica até gelado, né? Então tem que ser um ambiente. Sabe, pode ser aquela água que você colocou do lado da sua cama antes de dormir. E aí, na hora que você acorda, ela tá mais quentinha, mais ambiente, né? Tá certo. Ok, Tá? obrigado. Mas aí depois que você vai avançando, na hora que você vê que você dá uma esquentadinha na água, você vai começar a dar mais resultado. Mas isso a gente vai adequando também. Por exemplo, agora a gente, se fosse antes, no inverno, tomar essa aguinha quentinha ia ser gostoso, né? Agora já é mais desafiador, então pode ser uma água ambiente, tá? E aí, que é o que vocês vão descobrir hoje, a maravilha dos óleos, a gente usa óleos para fazer bochecho, massagem, para colocar no nariz. Então, hoje vocês vão descobrir várias coisas dos óleos.
O mais famoso dos óleos são a massagem. Acho que vocês já ouviram falar de Abianga, né? Que é a massagem usando os óleos. E esses óleos geralmente têm que ser quentinhos também, não é morno. Geralmente a gente coloca em banho-maria, tá? E aí é uma massagem que vai passando óleo no seu corpo. Então, o benefício principal é nutrir os tecidos e fortalecer o corpo, lubrificar articulações e melhorar a flexibilidade, acalmar o sistema nervoso, reduzir ansiedade e estresse, melhorar a circulação sanguínea e linfática e apoia a eliminação de toxinas. Então ajuda muita gente agora também, lembrando que a gente veio do inverno e a gente está cheio de toxinas, tá? E promove sono profundo e restaurador. Eu tenho muitos alunos de yoga aqui que tinham muita dor no corpo, e aí eu comecei a indicar óleo e pararam de sentir dor. E todo yoga tem que passar óleo no corpo também, porque ajuda com a flexibilidade. Aqui tá como fazer o Abhyanga, mas a gente vai fazer um pouquinho hoje também, tá? Então, a gente conhece aqui só o óleo como se fosse para usar numa massagem. Lá na Índia também é muito comum passar no cabelo. A primeira vez que eu fui morar na Índia, eu vi aquelas mulheres com aqueles cabelos enormes. Elas lavavam o cabelo e enchiam de óleo. Eu olhava aquilo e falava: Meu Deus, vai ficar tudo cebado, vai ficar tudo estranho, né? Porque a nossa cultura aqui brasileira é diferente, né? A gente não está acostumado com óleos. Lá na Índia, a criança, desde bebê, já é cheio de óleo para não chorar, para ficar mais calminho. Então, eles estão acostumados a passar óleo no corpo inteiro, tá? E aí elas lavavam, passavam óleo, faziam uma trança, o cabelo delas passa, né, do bumbum, né? Geralmente elas têm muito cabelo, e aquele cabelo maravilhoso, né? E eu comecei a observar, eis que hoje eu estou igual aí. Eu não tenho tanto cabelo igual a elas, mas hoje eu lavei o cabelo, passei óleo e tá assim. E fica muito bom. Eu usava progressiva, muita química no cabelo. E eu fui deixando de usar isso para usar produtos naturais e funciona, tá? Então a gente tem óleo no corpo, que é a Bianga, e a gente tem óleo no cabelo, que é Shiro Abhyanga. E quando a gente passa óleo no cabelo, às vezes funciona também de uma forma que a gente não precisa passar óleo no corpo inteiro, porque a nossa cabeça é considerada a raiz. Por exemplo, assim, quando você tem uma árvore, você vai lá na folha molhar ela, você sabe que não, só se você colocar na raiz dela ali, já dá o resultado, não é? Então a gente pode usar essa artimanha também para quem está começando a usar óleo e ainda não aguenta no corpo inteiro, não está acostumado, porque eu sei que é uma coisa diferente. Então, como vocês viram, já no primeiro, no slide anterior, o óleo não é só para o corpo, ele é para o cabelo também, para o nariz, para os ouvidos, para os olhos. E tem várias práticas, anácia, carnapurana e tarpana, que a gente vai conhecer um pouquinho aqui hoje. Então, começando pelo nariz, nácea. Então, é um remedinho medicado natural de óleos que chama Anutaila. Eu usei muito isso quando eu fiz meu tratamento de enxaqueca e é assim, maravilhoso, tá? Quais são os benefícios? Lubrifica as mucosas nasais, ajuda na respiração e purificação dos canais da cabeça, previne alergias, resfriado, sinusite, melhora a memória e concentração. Então, assim, é só baixar a cabeça, colocar duas, três gotinhas, mas também precisa de um terapeuta para falar qual óleo que você vai usar, quantas gotas. E aí tem que ter um cuidado depois que coloca, porque quando o óleo está mais quentinho, não pode tomar ar gelado, tá? Então, hoje eu não estou ensinando vocês como fazer, estou mostrando os benefícios. Se você sentir que precisa disso, tem que procurar um terapeuta. O segundo é o óleo nos ouvidos. Então, assim, isso é muito bom para pessoas que são muito vateadas, tem desequilíbrio em vata.
a pessoa ansiosa, que tem muito pensamento, muito agitado. Na hora que a gente coloca no ouvido também, que é bem pouquinho, nos dois, isso vai diminuindo, o que que acontece? Vai abaixando, vai acalmando o vata, que vata é movimento, vata é ar, então abaixa. E quais são os benefícios? Lubrificar o canal auditivo, ajuda contra zumbidos, secura e dores leves, melhora a saúde do ouvido e pode aliviar tensão na mandíbula. Lá na Índia, já escutei casos de pessoas que fizeram um tratamento assim, que estavam quase ficando surdos e voltaram a escutar, tá? E o outro procedimento é colocar nos olhos. Essa foto aqui não ficou muito legal, porque foi a única que eu achei no Canva, mas esse procedimento é com o olho aberto. O óleo tem que entrar dentro dos olhos. Assusta pra gente, né? Você fala, nossa, como que é isso? Eu já fiz e dá um incômodo, mas quando a gente tem o resultado depois, vale muito a pena. Os benefícios, então. É nutrir e fortalecer os olhos, aliviar a fadiga ocular, tá? Então é muito útil para quem usa muita telas, fica o dia inteiro trabalhando no computador, no celular, e ajuda em secura ocular e visão turva e leve. Aqui também, eu já vi lá na Índia casos de pessoas que usavam óculos e saíram do hospital depois de um tratamento que a gente fala que é um panchakarma, que dura de 2 semanas a um mês, passando óleo em todo o seu corpo, voltaram enxergando perfeitamente. E aí a gente tem o óleo no umbigo. Eu já estudo Ayurveda tem muito tempo, frequento a Índia tem muito tempo, e essa prática é uma prática nova que eu aprendi, que estou usando e que está fazendo muito resultado para mim. Por que o umbigo? O umbigo é visto como o centro vital, que é o Nabhi Chakra. É ali que está a nossa força para viver, querer fazer. E segundo a Ayurveda, ele é um canal que ajuda a nutrir todo o corpo, pois está conectado a múltiplos vasos sanguíneos e energéticos. E não é no umbigo que quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, não é a ligação? Então é uma parte muito importante. Então, os benefícios são hidratação profunda da pele e tecidos, melhora da digestão e do acne, fogo digestivo. Lembra que eu falei que é muito importante para o Ayurveda a gente manter esse fogo digestivo, porque a gente precisa metabolizar, digerir, né? Alívio de gases, cólicas, desconforto abdominais, apoio ao equilíbrio hormonal e fertilidade, relaxamento, melhora da ansiedade e do sono, aumento da energia vital que a gente chama de prana. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, está em inglês, mas é só para vocês verem como que é feito. Imagine você pagar apenas R$ 82,90 em um baú especial com 11 queijos artesanais produzidos. Aqui é um Namaskar. minuto. You may have heard mustard oil has heating after your meal aspect of your health, different oils and how each one supports a different aspect of your health. The first oil we will talk about is mustard oil. If you Vou often mostrar a feel tradução de bloated, cada óleo que eles gaseous falam or e pra que heavy que é. after your meals, then apply 2 to 3 drops of warm mustard oil on your navel Então, and tá vendo que massage coloca gently 2, in 3 circular gotas motion. e vai Mustard oil massageando. has heating property Isso a gente that faz stimulates antes de digestion, dormir. improves metabolism, and reduces A gente faz isso antes de dormir, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo na tela do YouTube, né? Isso. Voltou para a apresentação? Voltou. Tá. Então, você tomou seu banho, você já está pronto para dormir. Essa técnica é essa. Você vai colocar de 2 a 3 gotas, de acordo com o que eu vou mostrar daqui a pouco. E ficar fazendo uma massagem em sentido horário, tá? Então é bom fazer, começa com 5 minutinhos, depois 10, vocês vão acostumando e vai acalmando vocês.
Lembra que o óleo vai aterrando a gente. Então, quando a gente usa o óleo antes de dormir, a gente dorme mais fácil também, tá? E aí, nesse outro vídeo aqui, minuto 3:51, I will guide you with strengthening joints and flexibility. The next benefit of navel oiling is detoxification. So, putting neem or castor oil in your navel ela tá can help deitada flush out toxins dela and support liver health. Navel oiling e vai with fazendo a organic massagem. Ela já cold tá pronta pressed para coconut dormir. oil or sesame oil improves your body's circulation. And finally, it reduces stress and anxiety when you massage your navel with Deixa eu voltar. Então, aí ela fala que essa prática a gente tem que fazer por pelo menos 21 dias. Então, deixa o seu óleo lá do lado da sua cama, são 2, 3 gotinhas. Eu não sinto o desconforto do óleo na minha mão, porque, tipo, eu já passo no cabelo, já, mas você pode deixar, tipo, um lencinho, alguma coisa, tira o excesso e vai dormir, tá? Então, lembra que é de 5 a 10 minutinhos e a gente consegue começar a ver resultado a partir de 21 dias, antes de dormir, tá? E aí, o que que ela estava falando dos olhos, né? Deixa eu... Tava tampando. Então, o primeiro que ela fala é o de mostarda. Não é um óleo muito comum aqui pra gente, mas é um óleo sensacional, tá? Ele estimula a digestão, alivia gases e melhora o metabolismo, sendo especialmente útil no inverno. Tem um óleo de nim ou de coco que purifica o sangue, resfria o excesso de calor, mantém a pele limpa e pode até ajudar na fertilidade. A gente conhece mais o óleo de coco, né? Que algumas pessoas cozinham com óleo de coco. E aí, como que a gente tem que pensar na escolha do nosso óleo? Quando a gente for comprar o óleo, você tem que pensar assim: eu comeria esse óleo? Né? Por exemplo, a gente tem óleo de rícino, mas na farmácia ele não é tão puro. Você comeria ele? Se ele está misturado com outra coisa? Então, tudo que a gente passa na nossa pele no Ayurveda é alguma coisa que você comeria, tá? É, E aí, aqui o óleo de rícino, por exemplo, alivia dores nas articulações, dor lombar e cólicas menstruais devido ao seu efeito anti-inflamatório. O ghee é uma manteiga clarificada. Por que que eu coloquei de vaca? Porque não pode ser o ghee vegano, que já existe, tá? Precisa ser a manteiga do leite mesmo, não de leite vegetal, tá? E aí, o que que é o ghee? Você consegue comprar ele pronto, ou você pode comprar aquelas tábuas de manteiga, e aí você coloca para ferver, vai subir umas bolinhas, uma espuma branca, e a gente retira essa espuma, que é a toxina do leite, tá? E aí vira uma manteiga clarificada, tá? E tem o óleo de amêndoa também, que alivia a ansiedade, melhora o sono e promove a estabilidade emocional. Então, assim, vocês viram que a gente precisa entender qual que é o nosso desequilíbrio, o que que a gente está buscando para saber escolher melhor esse óleo, né? E aí a gente tem outra prática também que é de colocar na boca, tá? Essa prática eu tinha muita resistência para fazer também, que eu ficava, meu Deus, óleo na minha boca. E aí, em janeiro agora, eu tive um desequilíbrio muito forte de pita e minha boca começou a estourar. Eu tentei várias coisas, até procedimentos ayurvédicos, não estava funcionando. E na hora que eu comecei a bochechar, óleo de coco sarou. Gente, eu tinha tentado babosa, tinha tentado tudo que o Ayurveda fala. Tava lá que eu teria que fazer isso também, mas eu tava assim, não, óleo na boca, não, 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 não. E aí eu fui fazer. E, gente, óleo de coco não é tão ruim assim. E sarou, assim, com menos de um dia. Sabe quando você tem afta? Desequilíbrio de pita, a gente tem que lembrar de fogo, tudo que tá queimando, que tá inflamando, né? Então, assim, às vezes a gente tá com gengivite, alguma coisa, esse bochecho funciona bastante também, tá? Então, quais são os benefícios? Remove toxinas e bactérias da boca,
melhora o hálito e a saúde gengival, fortalece dentes e previne cáries, estimula a digestão e metabolismo, reduz a secura bucal, acalma a mente e melhora a vitalidade. Então, em tudo que a gente coloca óleo, acalma a gente, tira a ansiedade, tira o estresse, tá? Então, aqui novamente eu vou colocar um outro vídeo para vocês Se você colocar um mix de legumes ralados na carne moída, aveia e misturar, você tem um hambúrguer. Namaskar. There is a very mentions about this oil pulling, and it is recommended in Charak Samhita, Shushruta Samhita, and so on. Full body detox, and that is called as Então, tá vendo oil que ele pulling. tá com óleo? Ayurveda mentions about this oil Deixa eu pulling, baixar aqui um and it is pouquinho. recommended in Charak Samhita, Vai colocar, tipo, Shushruta é uma Samhita, colher and de so on. sopa, In vai Ayurveda, it is called ficar as Kavala bochechando Graha Kriya. mesmo. O This ideal é a technique gente is ficar de believed 10 to a help 15 in minutos. Mas excretion no of começo toxins vocês through podem saliva começar to com detoxify 45 oil minutos. in your Aí tá mouth vendo ele in the colocando early na morning boca. before breakfast in empty stomach. E Pull aí tem que or ser force antes the do café da oil manhã, com o between all estômago the teeth vazio. while E aí a gente squeezing the vai, oil in fica your mouth passando for óleo. 15 to E aí 20 você vai ver que minutes. vai In ficar the bem beginning, you may feel bem tired after fininho 5 to 10 mesmo no minutes, final. but slowly you will get used to it. After No 15 to começo é 20 difícil, a minutes, gente vai the sentir oil will um become maxilar que a thin gente não está and acostumado, milky né? white. Spit it out and rinse your mouth. E aí, quem utiliza, né, muito óleo, igual eu, a gente tem que ter produtos para tirar, porque senão vai entupir nossa pia, vai entupir nosso banheiro. Então, tem um produto aqui no Brasil que chama Limpa Limo, que é assim, que fica dentro do meu banheiro, porque senão eu já passo óleo no meu corpo inteiro, aí vou escorregar lá no meu box, né? Então, eu sempre estou passando o Limpa Limo na minha pia e no meu box, porque para tirar esse óleo e também não entupir a minha pia nem o ralinho do chuveiro. E aí, de tudo isso que eu mostrei para vocês, uma observação importante, tá? A gente, na escolha do nosso óleo, de acordo com o nosso desequilíbrio, a gente tem que escolher bons óleos. E na maioria das vezes a gente vai usar eles mornos, mas eu vou mostrar uma alternativa para vocês que não precisa estar morno, que vocês podem comprar pronto, tá? E de preferência tem que ter uma orientação de um profissional ayurvédico para ajudar vocês, tá? E pessoas com infecções, inflamações ou doenças, mais ainda precisa ter atenção. Então, já que a gente já falou um pouquinho de dinacharya, mostrei um pouquinho de óleo, vou mostrar para você algumas coisas que a gente pratica no nosso dia a dia no Ayurveda, que se você conseguir trazer para você pelo menos 50, 60% disso daqui, já ajuda a melhorar bastante a sua qualidade de vida, sua longevidade, sua saúde, tá? No Ayurveda fala que a gente tem que acordar antes do sol nascer. Mas vamos ser flexíveis, porque a gente não vive igual há 5.000 anos na montanha, no Himalaia, a gente tem boleto para pagar, a gente tem que trabalhar, fazer muitas coisas. Então, vamos deixar que a gente precisa acordar até 6 horas da manhã. Por quê? Lembra quando eu falei que durante o dia a gente tem os doshas? A partir de 6 horas da manhã começa a predominância de kapha. Se você acorda entre 6 e 10 horas da manhã, você vai ficar mais lento, mais prostrado, porque é energia de kapha. Então, a gente tem que acordar um pouquinho antes, tá? A gente tem que fazer autoobservação. Então, a prestar atenção no corpo. Quando a gente acorda, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Pegar o celular, olhar as notícias, as mensagens, e aqueles 3 minutos que a gente acordou vai ser a energia do nosso dia. Então, isso não é legal. Então, a gente tem que usar esses 5 minutos na cama, antes de levantar, para se observar, para alongar seu corpo, fazer uns pranayamas, se perguntar, conversar com você, por exemplo, Kelma, como você está hoje? Tá? Isso faz parte da autoobservação. E aí a gente levanta, né? Então a gente raspa a língua. Lembra que sempre tem que ser com aço inox ou cobre. Lá no grupo também eu coloquei um lugar que vocês podem comprar, que é garantido, é certinho, e tem 10% de desconto com o meu cupom. E
Depois de raspar a língua, que a gente toma a água morna, ou a água de cobre, ou a água com vinagre, ou a água com limão, tá? Deve ser, para algumas mulheres não é, né? Mas deve ser normal e natural a gente acordar e fazer o número um e o número 2. Se isso não estiver acontecendo, você está desequilibrado. E é fazer o número 2 bonito. Igual falam que o cachorrinho faz e não suja nada, né? Então tem que ser desse jeito. É assim que a gente vai se observando e vendo se a gente está fazendo o dever de casa, onde que a gente está errando, tá? É, então, e a gente deve eliminar as toxinas naturais. É difícil aqui, mas no Ayurveda fala que a gente não deve reprimir vontade de fazer número um, número dois, arrotar, peidar. Eu sei que a gente vive em sociedade, mas quando a gente faz isso, a gente está desequilibrando o nosso organismo. Então, se você for na Índia, você vai ver que é super normal as pessoas arrotarem e peidar. É chocante para a gente que não está acostumado, mas é porque eles vêm de uma cultura ayurvédica que não deve suprimir, tá? E aí a gente deve fazer uma oleação, que é esse abhyanga, que a gente chama de amor próprio e carinho, que seria passar um óleo morno no corpo, tá? Lembra que a cabeça nutre o corpo todo. A gente vai fazer uma prática que eu vou mostrar a vocês como que vai passando o óleo. A gente deve fazer atividade física todos os dias, pelo menos 30 minutos, inclusive feriados, tá? E aí, pelo Ayurveda, a gente deve comer somente quando a gente está com fome. Não existe esse negócio de comer de 3 em 3 horas. E entender também o que que é fome. Porque fome emocional é quando você fala, eu quero comer um bolo de chocolate. Você não está com fome, você está com um desejo, tá? E aí conseguir entender o que que é fome para você. Fome é quando coloca qualquer coisa na sua frente, você vai mandar. E quando a gente está com fome, o fogo digestivo fica alto. E aí fala no Ayurveda que quando você está com fome, você pode comer qualquer coisa que você vai digerir. Você não já viu pessoas que comem, não passa mal, não engorda? É porque tem o fogo digestivo forte. E aí tem pessoas que comem um negocinho, já passa porque não tá legal, tá? Então, comer somente com fome. E a gente deve fazer um jejum de pelo menos de 8 a 12 horas entre a nossa última refeição lá à noite e o café da manhã. Nós brasileiros e o mundo inteiro, porque a gente trabalha, a gente tem que fazer várias coisas, a gente come porque a gente pode sentir fome depois. E isso gera ama, gera desequilíbrio para a gente. Então a gente tem que ver uma forma no nosso dia como a gente vai administrar isso para comer na hora que está com fome. Eu, por exemplo, nunca gostei de tomar café da manhã, sempre me senti mal. E aí, quando eu era criança, meus pais me forçavam, aí depois eu comecei a trabalhar, tomava café da manhã forçada e sentia desconforto. Hoje que eu entendo o meu corpo, a minha primeira refeição acontece entre 10 e 11 horas da manhã. E olha que eu acordo cedo. E assim funciona meu corpo, porque eu tenho autoconhecimento, autoobservação do que está acontecendo. Então eu sei que eu posso comer e depende do meu dosha também e dos meus desequilíbrios. Eu sei que eu posso fazer isso, que eu não vou ter tonteira, eu não vou ficar ruim, isso funciona bem para mim. Pelo Ayurveda falam que a gente deveria comer 2 vezes por dia e a gente acaba comendo 4. É mania, né? Que a gente quer comer coisas gostosas. E no fundo você vê que não precisa de tantas refeições. Se você faz boas refeições na hora que você está com fome. Tudo isso aqui, de princípio, pode ser difícil para a gente começar a colocar. Mas aí a gente vai trazendo pequenas coisas, sentindo o resultado, e na hora que você vê, você está fazendo a lista toda e tá bem, tá? É, E aí a gente tem que lubrificar os olhos. Aqui também não vai ser com óleo, mas quem fica muito no computador e no celular, um colírio mais natural, tá? O ar-condicionado também seca. E pede para a gente viver no presente, porque quando a gente vive no futuro, traz ansiedade. Quando a gente vive no passado, traz depressão. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? E não comer depois do pôr do sol. Eu sei que isso é difícil, porque geralmente a gente chega do trabalho já é 6 e tanto, 7 horas da noite, o pôr do sol já aconteceu, né?
Mas isso faz muito sentido, isso é muito bacana. Eu tento fazer isso, mas também nem é sempre, porque depende das aulas que eu vou dar, eu não posso fazer aula de barriga cheia também, tá? E aí a gente precisa meditar, orar, rezar, agradecer, respirar, descobrir a sua meditação, que não é religião, é espiritualidade. Quando a gente está rezando também pode ser uma forma de meditar, tá? Quando a gente está fazendo alguma atividade com presença, por exemplo, lavar uma louça pode ser uma meditação. Quando sua mente está silenciada e você está sentindo a água, o sabão, você sabe o que está acontecendo, você está ali, tá? E aí, por fim, a gente precisa ter uma higiene do sono. Isso também eu sei que é muito difícil, eliminar eletrônicos 1 hora antes de dormir, deixar o quarto mais escuro. A maioria das pessoas hoje perdeu o hábito de ler, né? E quando vai ler é no celular ou é naquele Kindle, né? Então tem tela ali também. Então a gente tem que começar a fazer rotina mesmo para o nosso corpo entender. Então, 1 hora antes de dormir, 1, 2 horas antes de dormir, vai baixando a luz da casa, vai deixando mais calmo, toma um chazinho, vai desacelerando, que seu corpo vai entendendo que é hora de dormir. Agora, se você fica agitado, televisão, celular, não tem como dormir. Por isso que a maioria das pessoas hoje são ansiosas e tem insônia, tá? E aí a gente tem que dormir de 6 horas a 9 horas. E isso aí cada um sabe quantas horas precisa. Eu já olhei de tudo, já fiz vários estudos comigo mesmo. E quando eu acordo sozinha, geralmente eu durmo 8 horas e 20, 30 minutos. E é o que me faz bem. Parece que quando eu durmo menos fica faltando, e se eu durmo mais, passou do ponto. Aí eu fico cafa, né? Fico prostrada. Deixa eu... Tá tudo bem aí, gente? Muita informação, tá rápido? Muita informação, mas vamos absorvendo, né? Mas tudo possível, não é? Sim, tudo é possível. Débora? Basta querer. Tá tudo jóia. Ah, vocês vão ter esse material, vocês depois... E eu vou mandar o vídeo também, vocês podem assistir novamente, tá? Mas Ai, nada aqui é novidade. Aposto que vocês já escutaram um monte de coisas dessas antes, não é? Então agora a gente vai para a nossa prática guiada. Todo mundo tá com óleo aí? Tá. Então, aqui eu tenho o meu óleo, eu tenho a minha toalhinha. O ideal, então, pelo Ayurveda, é a gente passar óleo no nosso corpo todo, virar uma batata frita mergulhada mesmo. Mas como a gente não veio dessa cultura, a gente não está acostumado, então, assim, tem formas que a gente vai adaptando. Primeiro, eu gostaria de contar para vocês a minha história com a Ayurveda e com os olhos. Eu cheguei no Ayurveda pela dor mesmo, porque eu estava procurando tratamento para enxaqueca, já tinha tentado de tudo que vocês podem imaginar e não deu certo. Até conta a minha experiência na Índia, eu me internei no hospital ayurvédico, eu fiquei 14 dias tratando, e o tratamento era óleo o dia inteiro. Então, aí chama Panchakarma, que são 5 formas de colocar óleo no seu corpo. Imagina todos os buracos do seu corpo? Sim, eles colocaram óleo no meu. E eu saí de lá entendendo, apaixonada pelo Ayurveda, vi a cura e a partir disso que eu quis estudar, tá? Porque eu já tinha feito, gente, eu tinha feito cirurgia no nariz porque falava que era minha enxaqueca. Coloquei aparelho porque falava que eu tinha bruxismo. Tomei 300 mil remédios e eu tinha enxaqueca, tinha enxaqueca, tinha enxaqueca. Até chegar nesse Ayurveda. Então, assim, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter esse dinacharya com o meu corpo inteiro para tudo funcionar bem, tá? Então, como eu falei antes, vou até parar de compartilhar para a gente ficar com a tela. Peraí, vocês me veem. Vocês estão me vendo? Tá. Sim, Então aqui a gente tem óleo. Lembra que eu falei para vocês que a cabeça nossa é como se fosse a raiz das plantas. Então assim, se você não consegue passar óleo no seu corpo inteiro, pelo menos tenta na cabeça. Então a gente tem aqui a nossa, onde é a mulher, né, quando a gente é criança. Então, vocês podem, as mulheres podem ficar tranquilo que não vai aparecer, porque vai ficar bem aqui e não fica oleoso.
Então, você pode pegar de uma, duas gotas e massagear. Isso aqui vai assentando a gente também. Pensamento acelerado. Se vocês quiserem mostrar o vídeo só para eu ver o que vocês estão fazendo. Débora tá com óleo aí? Não quer passar o azeite no cabelo? Tá tranquilo, tá? Mas isso daqui, o áudio tá desligado. Falei que por enquanto eu não, acho que eu vou só te observar. Depois Aham, eu faço, se eu criar é coragem. assustador no começo. Não acabei de contar. E os primeiros tratamentos de Ayurveda que eu fui fazer, como eu tava com o meu Kapha e o meu Pitta muito desequilibrado, eu não dava conta de óleo. Eu sentia o cheiro de óleo, eu falava, pelo amor de Deus, não passa isso em mim. Tanto é que minhas primeiras massagens foram feitas com pó e com água. Eu tinha que fazer um tratamento que ficava passando óleo na minha testa, teve que ser com leite, porque eu não dava conta. E aí eu fui fazendo detox, detox. Hoje eu tomo banho e tomo óleo de canudinho. Para mim é tranquilo, porque a gente tem essa restrição, mas aí a gente começa a fazer, dá resultado, tá? Então, assim, esse óleo aqui na cabeça não aparece. Você pode fazer o dia que você tá com o pensamento muito, sabe, quando não para, quando a gente está agitado. Quando você tá com insônia, você passa aqui também, tá? Outra coisa, antes de dormir, você pode passar óleo só no seu pé e colocar uma meia. Isso te aterra. Além de, né, deixar o pé mais macio, né? Eu faço muito isso porque eu sou professora de yoga, eu fico descalço o dia inteiro e ainda uso álcool no meus tapetinhos o dia inteiro. Antes eu tinha que ir para o podólogo uma vez por semana, porque o meu pé ficava daquele jeito, né? Então hoje eu raspo o meu pé no banheiro, aí à noite eu passo o óleo no meu pé, coloco uma meia, o meu pé fininho, fininho, por causa do óleo, tá? E vocês vão sentir, na hora que vocês começarem, parece assim, na hora que eu passo o óleo no meu corpo, eu já venho para a cama assim, ó. Sabe quando dá aquele peso, aquele sono gostoso? É isso que o óleo faz na gente, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente vai fazer movimento, academia, atividade física, isso desequilibra vata. E quem combate vata é óleo. Quem combate o ar é o óleo. E aí, o que que a gente pode fazer? Pegar, antes de ir para academia, para o yoga, pegar um pouquinho de óleo, ó, passar no nariz. Aqui a gente vai trocando só de mão, porque se tiver alguma bactéria, passa. Passar no ouvido. Só de fazer isso daqui também já elimina, porque é onde o ar vai entrar mais no nosso corpo, tá? Vocês podem fazer isso também. E aí, de noite, antes de dormir, vocês podem usar o óleo que vai ser melhor para você, colocar em banho-maria para ficar mais quentinho. E cada um tem um no seu corpo a parte que dói, não tem? Tem gente que é o joelho, tem gente que é o ombro. É essa parte que precisa de lubrificação. É ali que você precisa ter atenção. Às vezes você não precisa passar o óleo no corpo, mas vai testando, passando esse óleo mais morninho. Depois que você tomou banho, passa e vai deitar para você ver. Com uma semana as dores passam, tá? E isso, assim, é super comprovado. Outra forma também, que isso é muito bom para as mulheres, é a gente fazer um quadrado. Eu vou ficar de pé aqui para vocês verem, mas a gente tem um umbigo. Então, passar óleo daqui, passar um pouquinho da virilha e ir mais embaixo nessa área aqui. Então, isso é muito bom para o nosso útero, para a gente não ter cólica, tá? Então, é uma coisa que a gente vai tratando aos poucos. Vocês vão animar a passar um óleozinho ou ainda estão assustadas? Roberto, Assustado não, eu até já fiz esse primeiro aí da cabeça, aqui do topo da cabeça. você tá usando que óleo? Ai, deixa eu ver, eu catei da minha menina aqui. Ah, óleo ultra hidratante. Ah, isso aqui não sei se é alguma coisa não. Óleo ultra hidratante. É cosmético, né? Tá, vai tá tudo bem. Se bobear, não me deu alguma coisa não, ainda não adequada. Você não comeria ele, né? Ah, com certeza não.
Então, não é um bom, mas é para você aprender aqui hoje, tá? Mas lembra Tá, que na hora tá que a gente bom. for comprar o óleo que é para nossas abiangas, para nossa oleação, é um óleo que a gente vai comer, tá? Então, hoje aqui no Brasil é super fácil achar um óleo de coco, não é? Até nas cozinhas brasileiras hoje tem mais, tá? Então, lembra, são essas partes que a gente pode fazer, pode a cabeça. Débora, por exemplo, um dia antes de você lavar a sua cabeça, você lava a cabeça todos os dias, de um dia sim, um dia não? Não, um dia sim, um dia não. Então eu lavei ontem. Eu falei, eu não vou passar esse óleo, porque senão eu vou ter que lavar de novo. Tá, você pode fazer um teste. Você sabe que você vai lavar a sua cabeça? Enche sua cabeça toda, vai O massageando. oliva mesmo. Pode ser o Hã? de oliva. O Esse de de coco, azeitona mesmo. você tem a mente mais agitada? Nossa, eu sou super hiperativa. Não paro. Tá, aí para você seria um de gergelim, seria bem bacana também. Ou se Tá. não, um O óleo duro é vatra. achar, né? Eu Pra vou, eu vou comprar, mostrar, gente. tem o link para vocês comprarem. Então, assim, Tá. faz o teste. Antes de lavar sua cabeça, faz isso num sábado ou domingo que você tiver mais tempo. Pega o óleo, coloque em banho-maria, coloca bastante, massageia, que você sabe que você vai tirar. Isso. E aí você vai lavar a sua cabeça, não precisa, vai precisar nem passar condicionador, que vai estar hidratado, vai estar bom, vai estar bonito, vai estar com um liso mais solto. E você vai testando, tá? Mas é bom você ficar pelo menos uns 30 minutos com esse óleo. E aí, se você quiser gerar calor, ainda é até melhor. Você pode colocar uma touca. E aí, dois benefícios: seu cabelo vai ficar lindo e seus pensamentos vão assentar. Só com óleo. Então, assim, é um spa que você faz que já sai com uma coisa boa para a saúde, tá? E aí, lembra, gente? Então, se é seu cotovelo, então todo dia você tem que passar óleo ali. Se é seu joelho, todo dia você tem que passar óleo, tá? É aos poucos, eu sei. Eu comecei isso há 10 anos atrás, eu não queria, eu me sentia a batata frita dentro da panela quando falava passar óleo. Hoje, para mim, é prazeroso, é uma prática que eu chamo de alto amor. Então, assim, eu tenho que cuidar muito do meu corpo, porque eu sou professora de yoga. Se eu parar alguma coisa, eu não dou aula, eu paro. Então, isso é prioridade na minha vida, né? Então, eu faço isso de manhã e faço de noite. A minha rotina é: eu acordo, faço raspalhinho, blá, 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 passo óleo no meu corpo inteiro, faço de 5 a 10 minutos de saudação ao sol, que o meu corpo vai suar. E aí eu tomo banho. Então eu coloquei todas as toxinas para fora. E aí depois que eu vou pensar em comer lá para 10 horas da noite. E isso dá uma energia na gente e tá lubrificando e tá tratando todo o meu corpo, tá? À noite eu acabei de dar aula, né? Então eu tomo o meu banho e aí eu passo o meu óleo, eu já saio do banheiro, tipo assim, parece que eu tomei até remédio para dormir, porque assenta, né? Então, a gente vai trocar. Alguém toma remédio para dormir? Remédio para ansiedade? Aí, ó, vai tomar óleo, tá? Então, assim, o convite que eu faço para vocês é começar a testar. E aí, na hora que você vê, você tá passando no corpo inteiro e tá tudo bem. Quer falar alguma coisa, Débora? Deixa eu voltar aqui. Então, a prática era a gente passar um pouquinho de óleo e sentir. Então, assim, passa só na sua mão, então, Débora. O Roberto passou na cabeça, né? Para sentir que sensação que você está tendo. Para sentir que também que quando a gente está passando óleo, é uma automassagem, é um autocarinho. A gente gosta de receber carinho, amor das outras pessoas, mas primeiramente a gente tem que fazer isso com a gente, tá? Então eu falo que essa prática de Abhyanga é o cuidar da gente. E aí vai muito assim também. Vão ter óleos que você não, o gosto, o cheiro, né? Não vai ser legal. Vai ter outros que o cheiro vai te lembrar coisas ruins. Então tem que ser um óleo de acordo com o seu desequilíbrio e que seja bom para você também, tá? Na maioria das vezes, óleo de coco as pessoas aceitam mais para começar. Então, isso aqui é um pouquinho da Bianga, que é o que a gente fez um pouquinho aqui, mas o Abianga passa óleo
no corpo inteiro, né? E aí eu pedi a toalha para quem fosse animar para passar mais óleo para tirar, tá? Mas aí a gente vê assim, quando a gente tá com a pele mais seca, o óleo vai até puxar para dentro e a gente não vai ficar melando tanto, tá? Então vocês viram que Dinacharya é uma coisa muito importante no Ayurveda, né? Então a maior importância do Dinacharya está na busca diária de entender quem é você, o que é o seu corpo e do que precisa, o que é a sua mente e como ela oscila, e como se pode ter uma vida mais harmônica, livre e feliz. Oleação não é massagem, é carinho. O efeito do toque é curativo e a gente não precisa ter uma massagista para fazer, a gente pode fazer isso no nosso corpo. Lógico que se você puder fazer pelo menos uma vez por mês essa massagem com óleo, já ajuda bastante, tá? E o meu convite, a minha pergunta aqui é: assim como a natureza floresce, qual o hábito eu quero plantar em mim nesta primavera? Débora, o que que você sentiu assim de um monte de coisa que eu te mostrei? O que que você consegue começar a fazer, senhora? Eu vou providenciar o óleo ali que você orientou ali de gergelim, né? Vou ver se eu compro ele e vou começar a passar na cabeça, principalmente, até eu ia te perguntar. Eu tô com um problema, assim, que eu tô com falhas aqui, sabe? E eu fui na dermato, tudo, daí ela passou remédio pra eu tomar, pra eu passar aqui, mas ai, é um remédio nojento, eu não consigo. E não é dermatite, não é alopécia, mas tá caindo. Eu sinto que tá assim, Coça? tá aparecendo. Hã? Tem coça? Tá, Não. não, mas Não. aparece muito o meu couro. E eu tinha o cabelo cheinho, assim, né? Até eu Aham. queria ver se esse gergelim também é bom para isso, Vai te ajudar. Uhum. né? É, ou gergelim ou vata mesmo. Vou te mostrar, tá? Porque hoje já Tá. existe assim o óleo pronto, que ele é mais cheiroso, o Uhum. gergelim não tem cheiro, né? Mas aí ele vem com uma mistura de óleos essenciais que vão te ajudar com o desequilíbrio de vata, que vão te ajudar com o desequilíbrio de pita, kapha, mas isso vai ser muito bom. Esses remédios que passam pra gente, às vezes melhora e atrapalha o outro lado, né? Outra coisa, então tem que tomar Não, cuidado. ela deu remédio até para eu tomar, super forte, assim. Eu não tomei ainda, né? Eu mandei fazer tudo, porque tem que mandar fazer, mas não tomei ainda. E assim, o que eu quero melhorar, igual você perguntou ali, né? Eu quero melhorar toda essa questão mesmo da alimentação. Eu tomo assim, embora aqui em Curitiba seja frio, por exemplo, hoje tá frio, Aham. mas assim, quando é calor, nossa, eu tomo água gelada o dia inteiro, com gelo mesmo, eu coloco gelo, então eu quero Não, melhorar isso. isso. Aqui, tá vendo aqui que eu tô tomando? Eu tô com uma garrafinha É, térmica. Isso aqui é chá o dia inteiro. Pode estar fazendo 40 graus que eu tô tomando chá. Vocês não tomam café na hora que tá quente? Eu tomo chá. uhum, Então, chá, tipo assim, é aguinha quentinha, chá conforta o nosso coração e é tratamento o dia inteiro. E é gostoso, porque às vezes a é, pessoa fala assim: ah, eu não gosto de tomar água. Toma um chá. Aí você tem um monte de chá e cada hora você vai tomando e seu corpo vai pedindo, você vai entendendo que chá que você quer tomar. Isso é Ayurveda também, tá? Roberto, Bom, eu quero conhecer mais a Ayurveda. Quero me aprofundar nesse conhecimento, não só essa parte aí de óleo, massagem, mas principalmente alimentação, prática de exercícios, né, de uma integração com círculos mais naturais. Então, no fundo, eu estou querendo é equilibrar um pouco, retomar o equilíbrio de vida. e dessas atividades, o que que você já consegue fazer? Raspar a língua, o quê? Ó, eu até te confesso que eu comecei com essa raspada de língua hoje pela manhã. Estou ajustando meus horários de sono porque eram completamente desregrados. E vou tentar essa parte da alimentação aí. Aham. Então, tentam fazer o seu teste para saber o doce e depois para a gente saber o que está desequilibrado.
Depois vai Tá. virando natural. Por exemplo, assim, o dia que você está muito agitado, pensamento, tá sentindo dor, tá aquele negócio, você tá vateado, tá com desequilíbrio em vata. O dia que você tá nervoso, que você tá explodindo, tá sentindo dor, tá inflamado, você tá com um desequilíbrio de pita, tá? Kapha, você tá depressivo, você quer ficar no sofá, você tá com preguiça, você tá. Aí é o kapha que tá desequilibrado. É assim no geral que a gente vê, mas a gente precisa se observar. E a gente não vai estar a mesma pessoa todos os dias e nem no mesmo dia o tempo inteiro, a gente vai mudar, tá? E aí, como que a gente vai fazendo? A gente, tá, eu sei que eu tô vateada, pensamento tá ruim, vou lá no banheiro, vou passar um pouquinho de óleo. E é essas coisinhas que você vai trazendo, são coisas do dia a dia, é o dinacharya, é a rotina que você vai colocando para melhorar, mas você precisa se observar, tá? Então, vocês estão lá no grupo, eu estou passando todo dia uma dica. A gente já teve de ontem, que eu falei do raspar a língua, de tomar água com limão. Hoje eu falei, expliquei o que que era de Natchara para preparar vocês para virem para o workshop. Mas ainda tem mais prática. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais de alimentação, tá? E depois de amanhã a gente vai falar mais de purificação e respiração, vou ensinar algumas práticas. E no último dia a gente vai falar mais de Dinacharya e tentar montar uma rotina, o que que a gente consegue colocar para gente, tá? O que eu estava falando tem esse site da Hermética que vem os óleos todos prontos, tá? Inclusive tem aqui, tá vendo? Tem pita, cafa, tem o de gergelim também. Tem um cupom que tá lá no grupo, eu vou colocar lá de novo, vocês têm 10% em entrega. Essa fábrica faz 100% natural com as receitas da Índia. E o bom desse óleo, porque não necessariamente você precisa esquentá-lo, colocar em banho-maria. O processo que ele faz, esse óleo, de ficar quase 2 dias fervendo, dá as propriedades de que a gente precisaria aquecer o nosso óleo. E ele, gente, é muito fino. É até o óleo que eu uso. Na hora que você passa na pele, vocês não vão sentir tanto desconforto, eles são cheirosos, tá? Então, tem um óleo de 50 ml, 100 ml, tem um de 200 que eu não tô com ele aqui. Então, você pode começar com um pequenininho. Tem até os óleos, esse kit aqui, Tridosha, se você quiser comprar eles também. Cada dia você vai usando de acordo com o seu desequilíbrio. Depois você vai entender partes do seu corpo que está desequilibrado diferente também. E aí você vai sentindo o cheiro que te agrada mais, tá? Então, tem esse kit. Campeão de venda aqui, Sanadoro, porque é um óleo que trabalha a dor, tá? Então, assim, todos os meus alunos de yoga aqui mais idosos usam Sanadoro, porque a pessoa mais idosa sente mais dor no corpo, porque tá na fase mais vata, né? Então, precisa lubrificar o corpo. Tem o lavândula, é mais fácil lavândula para os brasileiros, que os brasileiros gostam de lavândula. E o lavândula é tridosha, então ele ajuda nos 3 doshas, tá? Esse regenera eu uso bastante porque ele regenera a pele. Então, para quem tem espinha, problemas na pele, ele é bom. Eu uso ele muito no meu pé, como eu já expliquei o meu probleminha de ficar descalço, né? Então, tem o óleo Vata, tem o óleo Kapha e tem o óleo Pita. Então, a gente vai começando a usar. Então, assim, eu sei que não é fácil, eu sei que tem terapeutas que são, fala que você tem que fazer, que tem que fazer. Eu sou muito do vamos com calma, vamos entendendo, vamos sentindo. E aí, quando você vê, as coisas acontecem sem pressão, tá? Então, hoje foi só uma introdução, né? Então, assim, para quem gostou, quiser aprofundar mais, eu tenho uma plataforma na Hotmart que a gente tem aula de yoga, ayurveda, astrologia, e tem uma anuidade que é 12 vezes de 51 em 71, e a gente tem 3 encontros por mês. Então, terça-feira, às 19 horas, é aula de yoga. É uma prática de 30 a 40 minutos, super tranquila, qualquer pessoa pode fazer. O yoga é adaptável, tá? Dia de quarta-feira, geralmente a gente tem o workshop. Amanhã a gente vai ter sobre o Navaratri, que é sobre o feminino.
A gente está fazendo estudo do Bhagavad Gita. Às vezes eu trago profissionais que eu conheço também para falar sobre yoga, Ayurveda e astrologia para acrescentar. Sexta-feira, ao meio-dia, a gente tem o satsanga, que é a terapia. A gente está lendo o livro Comunicação Não Violenta. A gente faz escrita terapia. Nessa sexta agora a gente vai fazer música terapia, tá? Esse é meu livro que eu escrevi porque eu já morei na Índia, já experimentei várias coisas na Índia, então tudo isso que eu ensino é porque eu aprendi lá. Aqui também eu conto a minha experiência com a Ayurveda, como que foi para o hospital, os tratamentos, falo um pouquinho de Ayurveda. E eu tenho as viagens para a Índia também, todo janeiro a gente tem peregrinação, que são viagens espirituais. Então a gente ainda tem uma ou duas vagas, se eu não me engano, para do ano que vem. Então, eu agradeço. Eu vou parar de gravar.